Fala galera, Lex Oliveira na área, e no vídeo de hoje nós vamos tentar fazer uma reflexão de quem que seria pior caso ganhe, Bolsonaro ou Lula, né, na eleição do segundo turno agora, de 2022. Antes do vídeo, se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like, me ajuda muito, e por favor, se inscreva mesmo, porque estamos na meta aí dos 1000 inscritos até o final do ano, e vou pagar uma promessa para vocês se eu conseguir, então aguarde. Vá, compartilha aí, mostre esse vídeo para alguém que você conhece e tudo mais. E vamos lá direto ao assunto. Tem um fator determinante nessa eleição, que foram os candidatos a deputados e senadores. E, assim, olhando friamente os números, o bolsonarismo arrebentou, independente de se o Bolsonaro está em segundo colocado, ficou em segundo colocado nas eleições e tudo mais, foi pro segundo turno atrás do Lula, né? Mas no parlamento, os bolsonaristas arrebentaram. Foram 14 senadores do PL, né? Partido, lembrando, do Valdemar da Costa Neto. E mais de 90 na Câmara, né? Dos deputados. Então, assim, eles estão fortes, eles vieram com tudo. O PT também, o PT fez a segunda maior bancada, veio com tudo. Só que ainda tem o fator do União Brasil, que elegeu bastante gente também e que, por lógica, se assemelha muito mais ao bolsonarismo, né, aqui no país. Então, assim, traduzindo, eu acredito que se o Bolsonaro ganhar, ele vai ter plenos poderes. Ele vai ter, sabe, uma força no Congresso que ele diz não ter hoje, né? Apesar de ter liberado o orçamento secreto, de ter comprado de todas as formas do parlamento, recorde de emendas, e você está cansado de ouvir falar aqui. Se ele for eleito agora, ele vai ser um presidente com plenos poderes e que, sinceramente, vai poder fazer qualquer coisa, porque vai ter apoio do legislativo, né? Que na nossa democracia era para ser um contrapeso à presidência, né, o executivo e o judiciário, mas, enfim, nessas eleições vamos dizer que estão bem alinhados, né, o que é ruim. Agora, por outro lado, cara, se o Lula ganhe, como é o provável resultado, ele não vai ter toda essa facilidade de fazer o que ele quiser, né? Principalmente em relação às mídias, né? Você que está preocupado aí com regulação na mídia, seria muito difícil o Lula com tantos opositores, né? Porque no fundo são a mesma coisa, mas eles têm que fingir porque é o Lula, né? Tipo assim, o Bolsonaro pode fazer o que o Lula faz, mas porque é o Bolsonaro, então é diferente. Mas aí o Lula, se fizer, é porque é o Lula, então tem que combater. Então, cara, ele não vai ter, ele vai ter uma resistência forte, né? Em tese, tudo isso aqui é uma tese, tá? Pelo número de candidatos bolsonaristas eleitos, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. O Senado, inclusive, cara, tá com uma força de sim dar impeachment do Alexandre de Moraes. Pra você ter uma noção, né? Ele que tá sendo totalmente arbitrário com algumas decisões, né? Afetando diretamente os bolsonaristas até nessa guerra. Com o número de senadores, cara, agora torna-se realmente possível um impeachment se eles quiserem, né? Então, traduzindo aqui, uma coisa que, assim, eu via vários vídeos políticos para chegar a uma conclusão dessa. Não foi só um, foi só... Quem me conhece sabe que eu tento buscar diferentes fontes para saber realmente a visão de todo mundo e formar a minha. Então, eu acho que esse cenário é bem provável sim, cara, de que um Lula, apesar de ser um governo horrível, vai estar muito mais restrito ao parlamento, não vai conseguir fazer o que ele quiser totalmente, né? Por exemplo, se ele sugerisse, mandasse para o Congresso o furo do teto de gastos, não passaria, né? Como o Bolsonaro passa, e isso é ruim, para você ter uma noção, para o país. Mas o Lula vai estar muito mais no cabresto e com muito mais chance, inclusive, de sofrer um impeachment, por causa do tanto de deputados e parlamentares bolsonaristas, do que o próprio Bolsonaro, que vai ter
plenos poderes e todo o apoio possível para fazer o que bem entender. Como conseguiu fazer, né? Coisas que eram inimagináveis na época do PT, o Bolsonaro conseguiu passar. E isso sem esse apoio todo do Centrão, né? Ele comprou o Centrão, mas o Centrão em si não aprovou emendas propositivas para o país, né? Aprovou coisas eleitoreiras, fundo eleitoral, leis para impunidade em geral. Então eu queria deixar essa análise aqui e queria que você refletisse e comentasse também, cara. Se faz algum sentido para você, não sei. Pode comentar à vontade aí, eu vou ler e responder todos os comentários desse vídeo que eu acho de suma importância, porque, enfim, é o nosso país, né? Então é isso, galera. Se você gostou, se inscreva no canal. Meta aí de 1.000 inscritos até o final do ano e deixe seu like que me ajuda muito. Um grande abraço.